Oi, Márcia, tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Eu chamei você um pouquinho aqui para tirar algumas dúvidas dos cursos online, que tem bastante alunas que me fazem essas perguntas. Aí, se você puder fazer esse vídeo rapidinho para esclarecer para elas, eu vou fazer uma pergunta de cada curso aqui, tá bom? Sim, pode ficar à vontade. Então, sobre esse curso, né, de doenças de unha, uma das perguntas mais frequentes é sobre a psoríase, né? A psoríase é uma doença de unhas. Você poderia falar um pouquinho sobre a psoríase? Sim, a psoríase, na verdade, é um conjunto de doenças, né? No livro do Dr. Cid Sabá, que é um dermatologista especialista em psoríase, ele comenta que é um conjunto de doenças. A psoríase na unha, ela tem uma característica específica, que é aquela coloração amarela. No curso, eu apresento, né, uma denominação de desenhos dentro de um caderninho de memorização das doenças, para que o aluno tenha esse gabarito, que ele tenha essa compreensão de conhecer as características, né, e fazer um pré-diagnóstico. A psoríase é uma unha que ela se caracteriza pelo amarelo forte. Então, quando a unha for uma unha que tem aquele amarelo, o cheiro fétido, e ela desmancha no cortar, no desbridar, nós vamos indicar que ela seja denominada por essa característica, essa coloração, cheiro fétido, esse desbridamento, quando a gente dá que vira um pó, nós vamos denominar de psoríase. E como tratar essa psoríase, né? Especificamente é a pomada negra, que é o alcatrão de Hulha. Mas nós vamos eliminar primeiro com peeling podal e já entrar com o fármaco A e o fármaco B. Também tem uma pergunta aqui do curso de plasma. Você poderia falar como utilizar o plasma, quantas sessões aplicar, né? Qual o intervalo de uma sessão para outra? Os alunos têm muita dúvida sobre isso. Sim. O plasma, na verdade, né? A primeira intenção da terapia, ter o aparelho do jato de plasma. O aparelhinho, compra no site ou compra com a gente aqui. Esse aparelho, ele tem várias funções, dependendo do aparelho. Nós temos aparelhos que vai até o 5, que vai até o 6, atualmente que vai até o 9, que é a frequência dele para carburizar. Então, nós temos o equipamento, certo? Este equipamento, nós vamos agora ter a lesão para poder fazer a técnica, iniciando uma ficha de anamnese. Então, eu tenho a ficha, é criança, é idoso, é adolescente, é uma pessoa de idade. Então, nós temos a lesão, é pequena, é grande, são várias, né? Então, olha quantas coisas, né, nós vamos ter que administrar, avaliar, conhecer para poder usar a técnica do plasmaterapia. Então, vamos colocar que seja uma. Vou fazer 3 explicações. É uma criança e a lesão é bem pequenininha, e meu plasma vai até 5, tá? Então, eu vou pegar aquela criança, não vou passar absolutamente nada, já fiz a ficha de anamnese, não vou passar nada, nada. Se eu tenho anestésico, eu aplico anestésico e espero secar. Se eu não tenho anestésico, eu não vou passar nada. Vou pegar o meu equipamento, vou ligar e vou carburizar aquela lesão. Fez a carborização, não é para passar nada, nem pomadinha para cicatrizar, absolutamente nada. Deixa a cicatrização ocorrer com tranquilidade. A intenção de cicatrização é a intenção da própria, do próprio paciente, se ele é criança, se ele é idoso, se ele tem algum comprometimento vascular, e não vai ser auxiliado a nenhum, não vai ser acrescentado nenhuma pomada para cicatrizar. Vai ser simplesmente a intenção da cicatrização do corpo, ou da criança, ou do adulto. Feito a carbonização, vai precisar de outra sessão, quem vai avaliar vai ser o profissional podólogo. Então, ele vai ver aquela criança daqui a uma semana. Carbonizou, caiu a casquinha, ele pode aplicar novamente. Não caiu a casquinha, aguarde. Falei em 3, vamos falar
de um idoso. O idoso foi lá, a lesão é grande, né? Pegou quase uma parte inteira do dedo. Então, do plantar, do dedo. Então, ele vai carborizar, vai passar o anestésico se tiver, se não tiver, não precisa, porque não dói. Tá? A carborização, sabendo aplicar, ela é indolor. Ele vai aplicar na região inteira. A mesma coisa, ele vai fazer a avaliação para ver se ele vai atender aquele paciente daqui a uma semana, daqui a 10, daqui a 15 dias. Nós falamos da criança, falamos do idoso, agora nós vamos falar do adulto. O adulto tem uma lesão, vai fazer a carborização, a mesma coisa. Pode ou não passar o anestésico, mas sempre não vai passar nunca um cicatrizante, um anti-inflamatório, antibiótico, porque muitos podólogos, às vezes, o profissional confunde, acha que tem que passar um nebacetinho, um terracortril, após a carborização, não é para passar nada. Na avaliação, quando ele retornar, é que o podólogo vai verificar na avaliação. Preciso passar novamente? Tem casca? A casquinha, que é aquela cicatrização natural. A intenção de cicatrização é do corpo humano, então o corpo, uma vez lesionado, ele tem a intenção, primeira, segunda e terceira intenção de cicatrização. Então, não vai ter inflamação, não vai ter infecção, só vai ter a carborização, carborizou, está cicatrizando, caiu a casca, vai lá e aplica de novo. Então, é super fácil, o próprio curso orienta direitinho, cada um tem o seu equipamento, a lesão de cada paciente é diferente e a idade também, isso avalia muito, tem que ser feita a ficha de avaliação. E o próprio profissional podólogo, com essa especialidade, ele vai ter a competência de exercer com tranquilidade nesta terapia. Outra pergunta sobre o curso de mochoterapia, essa técnica pode ser usada em pé diabético? A mochoterapia é um equipamento, né, diferente do plasma. O plasma queima e carboriza. A mocha, ela esquenta. E ela pode queimar. Como o paciente que tem a doença de unha, se ele tiver essa patologia de diabetes mellitus, ele não tem vascularidade, né, completa, e nos membros inferiores, ele tem um comprometimento vascular. Então, ele tem a sensibilidade de não sentir as distais. Então, no pé, na hora de aplicar na unha a mochoterapia, eu sugiro que não utilize em pé diabético. Primeiro, o pé diabético é sensível. Segundo, o pé diabético não tem essa vascularidade, ele não tem essa sensibilidade de dor, né? E já não tem a vascularidade, já está comprometida, para que fazer um tratamento de doença de unha, né? Então, evita. Eu não sugiro a mocha elétrica em tratamento de doença de unha para o pé diabético. Já o plasma, eu oriento, sim, se o pé diabético tiver com o HPV, pode carborizar, porque é superficial, né? Ele não vai entrar, não vai rasgar o pé diabético. Vai dar uma queimada, sim, vai carborizar, mas é aquela pequena lesão. Ah, joia. E no curso de fármacos, você poderia dar uma dica do significado de A e B? Sim. Nós denominamos, a podologia inteligente faz algumas denominações, né? Para que tenha esse diferencial, né, do curso da podologia inteligente. As características das doenças de unha, para que o profissional, né, podólogo, tenha conhecimento e faça um pré-diagnóstico. A unha japonesa, a unha loira, a unha mulata. Então, isso é uma denominação para que ele possa conhecer as características da unha, né? Como eu falei anteriormente, da loira, que ela é bem amarela. Os fármacos também é uma denominação. Fármaco A, fármaco B, o fármaco C, o fármaco U. Então, o A é o timol, né? É aquele primeiro medicamento utilizado na unha pós-peeling. E o fármaco B é o miconazol, né? Que é o antifúngico, que é o segundo medicamento utilizado
na unha. E nós temos diversos medicamentos com denominações, né? Nós temos o esmalte, que ele engrossa, ele enrijece a unha, ele faz um crescimento acelerado. Nós temos a ureia, que é um potente aliado, é um dos instrumentos mais facilitadores que nós temos na podologia inteligente para destruição da unha com deformidade, distúrbio e doença. Então, são denominações. Professora, tem outra pergunta aqui. Qual a diferença do laser de baixa intensidade e das duas aplicações? A diferença? Deixa eu só anotar aqui que uma aluna me fez essa mesma pergunta. Vamos lá. O laser de baixa intensidade, ele tem duas canetas. A caneta de analgesia e a caneta de cicatrização. A caneta de analgesia, ela tem um evento que ela faz. Ela faz analgesia. Ela é infravermelha, que é a luz azul, e a irradiância dela é do sistema nervoso. Na aplicação, ela pega o sistema nervoso central, né, onde corre para o sistema nervoso central, e aumenta o limiar de dor do paciente. Então, consegue fazer, por exemplo, um desencravamento de unha sem dor, porque houve o alívio da dor devido ao aumento da limiar de dor do paciente. Já a vermelha, ela é subcutânea. Então, essa irradiância, ela é superficial, ela já não é aquela introduzida no sistema nervoso central. Ela é superficial, então ela que faz a cicatrização do tecido. Então, quer fechar uma lesão, quer tratar uma doença de unha, ela vai tratar a doença de unha? Não vai tratar o fungo, ela vai fazer essa cicatrização subcutânea e cutânea, né? Mais cutânea. Então, esse desenvolvimento da cicatrização, de acelerar a cicatrização, é superficial com a caneta vermelha. E a infravermelha, que é azul, ela é bem lá dentro, que é onde ela corre para o sistema nervoso central e aumenta o limiar de dor do paciente, fazendo com que o profissional consiga fazer o desencravamento da unha. Essa é a diferença das duas. Muito bom. Então, muito obrigada por você ter feito essa participação aqui com a gente, respondido essas questões. Aí, semana que vem, se tiver mais algumas perguntas, a gente vai fazendo vídeos aqui e mandando para as alunas, tá bom? Estaremos à disposição. Tá joia. Obrigada. Um abraço a todos.